Pastor Elias dominava o púlpito, a Bíblia erguida como escudo e espada. Sua voz, potente e inabalável, ecoava pelas paredes da igreja, hipnotizando a congregação. Eu vos digo, irmãos e irmãs, não há atalhos para a salvação, não há intercessores além do Cordeiro. Aqueles que se curvam a imagens de barro, que buscam consolo em figuras de gesso, estão desviados. Estão condenados ao inferno por sua idolatria. Seu dedo indicador, grosso e autoritário, apontava para o ar, como se a perfurar a carne dos pecadores invisíveis. A Virgem Maria, que eles chamam de Mãe do Céu, não passa de uma mulher mortal, uma invenção pagã para desviar os verdadeiros fiéis do caminho da luz. Ela não pode interceder. Ela não pode salvar. É uma blasfêmia, um engano do inimigo para nos arrastar para as profundezas da perdição. A retórica feroz era um martelo implacável, esmagando qualquer vestígio de devoção mariana. Na primeira fila, Dona Celeste, uma senhora de cabelos brancos e olhos marejados, apertava o terço escondido na palma da mão. Cada palavra do pastor era uma punhalada em sua alma devota, uma profanação explícita de sua fé mais íntima. No fundo da nave, quase escondida, estava Dona Cecília. Seus olhos, antes brilhantes de uma fé simples, agora refletiam uma dor que não ousava se manifestar. Cada condenação à Virgem Maria era uma facada em seu peito. Para Dona Cecília, Nossa Senhora Aparecida, não era gesso ou barro, mas um refúgio, um colo materno. Uma lágrima solitária escorreu por sua face enrugada, um grito silencioso que subia aos céus, mais potente que qualquer clamor audível. Ela rezava, com os lábios cerrados e o espírito em chamas, pedindo a Deus que perdoasse Elias, que abrisse seus olhos para a verdade do amor mariano. Pedia, acima de tudo, que a Mãe do Céu não se afastasse, que não abandonasse seus filhos, mesmo os mais cegos. Elias, alheio à dor que semeava, continuava sua pregação, convicto de que estava salvando almas, sem imaginar que, com cada palavra de desprezo contra Nossa Senhora Aparecida, ele cavava mais fundo o abismo que logo o engoliria. Mal sabia ele que, naquelas mesmas semanas, um mal insidioso e sem nome começaria a corroer sua própria vida. Uma tosse seca e incessante, dores lancinantes que migravam pelo corpo, e uma fadiga que o arrastava para o abismo. Os diagnósticos médicos eram evasivos, a ciência impotente. O pastor, antes imponente, via-se agora prisioneiro de um corpo que falhava, um alvo de sua própria retórica condenatória, sentindo na pele a agonia que ele, em sua arrogância, reservava para os desviados. Naquela mesma noite, a semente da inquietação começou a germinar no coração do pastor Elias. Após o fervor de sua pregação, um silêncio pesado preencheu sua casa. Às 3h14 da madrugada, um baque seco o despertou. O ar do quarto ficou gelado e um sussurro arrastado, quase inaudível, chamou seu nome perto do ouvido. Elias! A voz, suave e maternal, mas carregada de uma tristeza profunda, parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se sentou na cama, o coração batendo forte, tentando racionalizar. Seria apenas um sonho? O estresse? Mas a sensação de uma presença, de um olhar que o perscrutava na escuridão, era inegável. Era a primeira rachadura em sua muralha de ceticismo. A madrugada se arrastou em vigília atormentada. Suas orações soavam vazias e a fé que ele pregava, tão racional e despojada de idolatria, não oferecia consolo para o terror que o invadia. Com a chegada da manhã, Elias buscou refúgio na rotina, mas a presença, o calafrio, o sussurro, tudo permanecia. Decidiu ir ao seu estudo, o santuário de sua teologia. Abriu a porta, varrendo o ambiente familiar. Mas algo estava diferente. Sobre a pilha de livros que ele usava para consulta, bem ao lado de sua Bíblia de estudo, repousava uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não era a imagem de gesso de Dona Cecília, mas uma peça simples, de barro escuro, véu azul desbotado, coroa quase imperceptível. A personificação exata do que ele condenava do púlpito. Um arrepio gelado percorreu Elias, mais intenso que o da noite. Não podia ser. Ninguém entrava em seu estudo. Ele morava sozinho. Com as mãos tremendo, pegou a imagem,
sentindo o barro frio e áspero. Era real. O desprezo pela idolatria misturou-se a um pavor crescente. Com um grito de raiva e desespero, Elias atirou a imagem contra a parede. O baque surdo ecoou, mas a imagem, para seu horror, não se quebrou. Apenas ricocheteou, caindo ilesa. Determinado a destruí-la, ele a pegou novamente. No quintal, com uma pá, cravou-a no barro, tentando esmagá-la. Mas a pá deslizava, como se atingisse algo indestrutível. Exausto e ofegante, jogou-a na lixeira, cobrindo-a com detritos. Voltou para dentro, o coração descompassado. Tentou se acalmar, racionalizar, mas ao entrar novamente no estudo, um nó se formou em sua garganta. Lá estava ela no mesmo lugar, sobre a pilha de livros. A pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, como se nunca tivesse saído. O véu azul desbotado parecia agora brilhar suavemente e um perfume de rosas, antes inexistente, pairava no ar. A reemergência do desprezado não era ilusão, era uma presença inabalável, um chamado insistente que ele não podia mais ignorar. O perfume de rosas, antes inexistente, pairava no ar. Elias recuou, tropeçando, a mente em colapso. Sua lógica, anos de teologia, desmoronava. A imagem que ele esmagara com uma pá estava ali, intacta, irradiando uma quietude que contrastava com a tempestade em seu peito. A noite avançou, sem paz para Elias. A imagem sobre a escrivaninha parecia observá-lo à distância. O perfume de rosas se intensificava, sufocante. Exausto pela batalha interna, pela negação e pela evidência irrefutável, ele se jogou na cama, buscando um sono impossível. Mas o descanso não veio. Uma escuridão profunda o engoliu e ele se viu em um lugar desolado. Um campo vasto, sob um céu cinzento e opressor. No centro, uma figura solitária. Uma mulher em manto azul desbotado, o rosto coberto por um véu. Ajoelhada, ombros curvados, emanava uma tristeza tão profunda que o peito de Elias se apertou. Ele tentou se aproximar, mas seus pés estavam presos. Enquanto a observava, Elias percebeu que ela chorava. Não lágrimas comuns, mas gotas de luz escorrendo pelo véu, caindo na terra árida e transformando-se em flores brancas que murchavam instantaneamente. Sem som de choro, apenas a visão da dor, uma dor maternal e universal, lamentando por um filho desviado. Elias sentiu um frio na espinha. Aquela era a mãe do céu que ele tanto vilipendiava, chorando em silêncio por ele, por sua cegueira, por seu coração endurecido. Quis gritar, pedir perdão, mas a voz estava presa. A figura levantou a cabeça e Elias sentiu o coração parar. O véu pareceu mover-se, revelando não um rosto, mas uma luz suave. E nela, os olhos mais tristes que ele já vira. Sem condenação, apenas compaixão infinita e uma dor que perfurava sua alma. Aqueles olhos que ele imaginara cheios de ira estavam repletos de um amor que ele não merecia, um amor que chorava por ele. Elias despertou com um sobressalto, encharcado de suor frio, o coração martelando. O perfume de rosas ainda pairava no ar em seu próprio quarto, como se a presença da Virgem o tivesse acompanhado. Não eram coincidências nem delírios. Era um chamado, uma intervenção sobrenatural que ele não podia mais negar. A luz do sol invadia o quarto, mas não dissipava a escuridão que Elias sentia. O perfume de rosas, antes sutil, agora parecia impregnado em suas narinas. Delírio! Ele rosnou para o vazio, a voz carregada de uma fúria crescente. Determinado a erradicar de uma vez por todas aquela abominação, Elias dirigiu-se ao estudo. Lá estava ela, a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, sobre a pilha de livros. Pegou a imagem com um nojo quase físico. Elias entrou em seu carro, a imagem embrulhada em um pano velho. Dirigiu por quilômetros, buscando um lugar onde nem mesmo a lembrança daquele símbolo pudesse alcançá-lo. Encontrou um barranco íngreme que descia para um rio caudaloso. Com um grito de libertação e desespero cego, arremessou a imagem com toda a força, vendo-a despencar, sumir entre as pedras e a correnteza. "Pronto!" exclamou, ofegante, sentindo um alívio momentâneo. Voltou para casa exausto, mas com uma estranha sensação de paz. Mas enquanto revisava suas anotações, um calafrio percorreu sua espinha. O perfume de rosas, aquele mesmo aroma que o perturbara, voltou a preencher o estudo.
Elias congelou, o coração batendo descompassado. Lentamente, virou a cabeça para a pilha de livros ao lado de sua Bíblia. Lá estava ela, a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, o véu azul desbotado, reluzindo, como se nunca tivesse saído daquele lugar. Elias gritou um som gutural que ecoou pelas paredes. Não, isso não é real. É uma ilusão. Ele pegou a imagem novamente, as mãos tremendo, os olhos injetados de sangue. Correu para a cozinha, pegou um martelo e, com força brutal, começou a golpear o barro. Pedaços voavam, mas a imagem parecia resistir. Finalmente, com um último golpe, ela se partiu em 3 pedaços. Elias jogou os fragmentos no lixo, mas a vitória foi efêmera. Ao retornar ao estudo, o perfume de rosas era ainda mais intenso. E sobre a pilha de livros, não uma, mas 2 pequenas imagens de Nossa Senhora Aparecida repousavam lado a lado. Idênticas, intactas, como se tivessem se multiplicado. Elias caiu de joelhos, não em oração, mas em um desespero profundo. A negação furiosa se esvaindo diante do retorno implacável. A intervenção sobrenatural não era mais sutil. Era um cerco, uma presença inabalável que o estava encurralando. A fé que ele zombava, a mãe do céu que ele condenava, estava ali, multiplicada, e ele não tinha para onde fugir. O ar do estudo tornou-se denso, quase palpável, saturado pelo perfume de rosas que agora parecia sufocá-lo. As 2 imagens de Nossa Senhora Aparecida, lado a lado sobre a pilha de livros, pareciam irradiar uma luz suave, mas que queimava os olhos de Elias. Ele sentia o olhar delas, não um olhar de julgamento ou de ira, mas de uma tristeza profunda, de uma compaixão que o desarmava e o enchia de um pavor ainda maior. Era o olhar da mãe que chora por um filho perdido, um olhar que ele havia visto em seu pesadelo e que agora o confrontava na vigília. O sussurro, antes restrito à calada da noite, agora se manifestava em plena luz do dia. Não era um som audível com os ouvidos, mas uma voz que ecoava diretamente em sua mente, um lamento suave e melancólico. Elias, meu filho, por que me negas? A cada batida de seu coração, a voz se tornava mais clara, mais íntima. Ele tentou tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro, de sua própria alma. Era uma tortura silenciosa, uma invasão de sua fortaleza mental. A doença, que antes era um mal físico a ser combatido, agora parecia ter se aliado ao sobrenatural. As dores nas articulações se intensificaram, os calafrios se tornaram mais frequentes e uma fadiga avassaladora o consumia. Ele tentava pregar, mas as palavras pareciam se esvair de sua boca, substituídas pelo eco do sussurro. Seus sermões, antes tão eloquentes e cheios de convicção, tornaram-se hesitantes, fragmentados. O olhar da Virgem que ele sentia sobre si parecia penetrar sua alma, expondo sua hipocrisia, sua negação obstinada. Elias começou a evitar o estudo, mas a presença não se limitava mais a um único cômodo. Ao tomar café, sentia o olhar fixo em suas costas. Ao ler a Bíblia, o perfume de rosas pairava sobre as páginas. Ao tentar dormir, o sussurro preenchia o quarto, chamando seu nome com uma ternura que o dilacerava. Ele via as imagens em todos os lugares, no reflexo de uma poça d'água, na mancha de umidade na parede, no desenho das nuvens. Nossa Senhora Aparecida, a quem ele condenava ao inferno, agora era onipresente em sua vida, uma sombra constante, um chamado insistente. A negação se transformou em paranoia. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Seria a doença afetando sua mente? Estaria ele enlouquecendo? Mas a clareza do sussurro, a nitidez do olhar que sentia, a persistência do perfume, tudo era real demais para ser apenas um delírio. Ele se isolou, recusando-se a atender o telefone, evitando os poucos fiéis que ainda o procuravam. A vergonha de sua própria fraqueza era esmagadora. Em um de seus momentos de desespero, Elias tentou mais uma vez se livrar das imagens. Voltou ao estudo. As 2 pequenas figuras estavam lá. Ele as pegou, uma em cada mão, e correu para a lareira. Com um rugido jogou-as nas chamas. Mas o fogo, por mais intenso que fosse, desviava-se das imagens. Elas não queimavam, não se desfaziam. Pelo contrário,
O véu azul desbotado brilhava ainda mais, e o perfume de rosas se tornou tão forte que Elias sentiu o ar faltar. O sussurro em sua mente virou um coro de vozes suaves, chamando seu nome, implorando por sua redenção. E o olhar não vinha mais apenas das imagens, mas de todos os cantos do cômodo, de cada sombra, cada reflexo. Milhares de olhos tristes e compassivos da Mãe do Céu o cercavam, penetrando sua alma, exigindo que ele confrontasse a fé que obstinadamente negava. Ele caiu de joelhos novamente, não mais em desespero, mas em profunda exaustão, a armadura de sua arrogância finalmente se desfazendo sob o peso daquela presença avassaladora. Encurralado pela própria rebeldia, ele estava prestes a descobrir que o preço de sua negação seria alto demais. Elias, ajoelhado, sentia o chão tremer sob si, não por abalo físico, mas pela presença avassaladora que o cercava. O coro de vozes suaves, uma melodia insistente na mente, repetia seu nome: Elias, Elias, cada sílaba carregada de uma tristeza que dilacerava sua alma. Ele ergueu os olhos, não apenas as imagens sobre os livros, mas cada superfície do estudo, quadros, reflexos na janela, até o tapete, pareciam formar os contornos de olhos compassivos, todos fixos nele. Era um cerco visual e auditivo, uma invasão de sua realidade. O pavor gélido transformou-se em desespero puro. Não havia mais lógica, apenas a certeza esmagadora de que estava sendo caçado por uma força que ele zombara e tentara destruir. A doença, antes tormento físico, agora era um peso insuportável no espírito, uma asfixia. Precisava fugir, livrar-se daquilo. Com um grito rouco que mal saiu, Elias se levantou cambaleante. Seus joelhos doíam, o corpo tremia, mas uma adrenalina desesperada o impulsionava. Correu à porta do estudo, abriu-a com violência e disparou pelo corredor escuro. Cada passo era uma tentativa vã de escapar do olhar onipresente, do perfume de rosas que impregnava o ar. Alcançou a porta da frente, destrancou-a com mãos trêmulas e a abriu para a noite. O ar fresco da madrugada não trouxe alívio. O perfume de rosas, antes confinado ao estudo, agora o envolvia com intensidade ainda maior, como se a noite o absorvesse. Na escuridão do jardim, entre as sombras das árvores, ele viu pequenos pontos de luz azul, olhos vigilantes, surgiam e desapareciam, semicirculando sua propriedade. O sussurro Elias, meu filho, não vinha só de sua mente, mas ecoava das folhas, do vento. A natureza mesma se unia ao chamado. Ele tentou correr pelo gramado em direção ao portão, mas seus pés pesavam, presos em areia movediça. A cada passo, os pontos de luz azul se multiplicavam, fechando o cerco, e o coro de vozes suaves, agora mais alto e claro, vinha de todas as direções. Elias, por que me negas? Eu sou a Mãe do Céu, que te busca para o perdão. Ele caiu novamente, desta vez na grama úmida, o rosto enterrado nas mãos. A fuga era inútil. Não havia para onde ir. A presença de Nossa Senhora Aparecida não estava só em sua casa ou mente. Ela estava em todo lugar. Era o ar que respirava, a escuridão, a luz que o guiava. Estava encurralado, completamente, e a negação, outrora sua fortaleza, agora era a cela de sua própria prisão. Ele sentia o peso de sua própria condenação, não mais doutrina, mas realidade sufocante. A fé que obstinadamente negava era a única porta, mas ele não a via. Enquanto Elias se debatia em seu tormento pessoal, a dor que ele havia semeado e que agora colhia começava a se espalhar. Longe dali, na casa simples de Dona Celeste, sua tia-avó, uma mulher de fé inabalável que Elias havia publicamente condenado, o pânico tomava conta. Naquela mesma madrugada, Ana, a sobrinha neta de Dona Celeste, uma menina de apenas 7 anos, despertou com um grito dilacerante. Seu corpo miúdo convulsionava na cama, os olhos arregalados de terror, fixos em um ponto invisível no teto. Dona Celeste correu ao quarto, o coração apertado por uma premonição gélida. A menina, que nunca tivera um dia de doença grave, agora ardia em febre, delirando. Ele está caindo. A mãe está chamando.
Mas ele não ouve. Ana balbuciava, sua voz infantil distorcida por um pavor sobrenatural. Celeste, com sua fé profunda, sabia que aquilo não era uma doença comum. A menina descrevia um homem em um jardim escuro, cercado por luzes azuis, e um perfume de rosas que, inexplicavelmente, começou a preencher o quarto de Ana também. O nome Elias escapou dos lábios febris da criança, um chamado de angústia que Dona Celeste reconheceu com um calafrio. A dor se espalhava. A doença incurável que minava a vida de Elias agora parecia ter um eco, uma reverberação espiritual que atingia os inocentes ao seu redor. Dona Celeste ajoelhou-se ao lado da cama da neta, segurando a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, que Elias havia quebrado anos antes e que ela, pacientemente, havia colado de volta. Minha senhora, ela sussurrava, por que a inocente paga pelo pecado do orgulhoso? Ele precisa de perdão, ele precisa de fé. Enquanto isso, no jardim, Elias sentiu um arrepio. Era uma pontada de culpa, um eco distante de uma dor que não era sua, mas que, de alguma forma, estava intrinsecamente ligada a ele. O coro de vozes suaves que antes o chamava, agora parecia lamentar. A dor se espalha, Elias. A dor se espalha. Por causa da sua negação, por causa da sua obstinação, Elias, após a noite de tormento no jardim, arrastou-se de volta para dentro, o corpo pesado e a mente em frangalhos. A notícia da doença de Ana, que Dona Celeste havia lhe transmitido por telefone, com a voz embargada, martelava em sua cabeça. Ela chama pelo seu nome. Elias, diz que a mãe está te chamando, mas você não ouve. As palavras da tia-avó eram um eco cruel dos sussurros que o perseguiam. A dor se espalhava e ele, o pastor que condenava, sentia-se agora condenado por sua própria obstinação. Ele tentou se refugiar em seu escritório na igreja, um lugar que antes representava sua autoridade e sua verdade inquestionável. Mas nem ali havia paz. As paredes pareciam sussurrar, o ar estava denso com o perfume de rosas, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele havia banido de sua casa e de seus sermões, parecia se formar nas sombras, desafiando sua negação. Foi então que ela apareceu. Uma senhora idosa, de cabelos brancos como neve e olhos de um azul profundo, quase celestiais, surgiu na porta entreaberta do escritório. Elias não a havia visto entrar na igreja, nem ouviu seus passos. Ela simplesmente estava ali, envolta em um xale simples, mas com uma presença que preenchia o ambiente. Pastor Elias, disse ela, com uma voz suave, mas carregada de uma autoridade que o fez recuar. Eu sei de sua aflição, e sei da aflição da pequena Ana. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é a senhora? E ele perguntou a voz rouca. A mulher sorriu, um sorriso triste e compassivo. Meu nome não importa, meu filho. O que importa é a mensagem. Você tem negado a mãe Elias, tem zombado de sua intercessão, condenado seus filhos, mas ela não te condena. Ela te busca. Ela chora por você. As palavras atingiram Elias como um raio. Ele tentou argumentar, a velha retórica de idolatria e desvio borbulhando em sua garganta, mas as palavras não saíam. A mulher continuou, seus olhos fixos nos dele, como se enxergasse sua alma. A doença que o consome, pastor, não é uma punição, é um chamado. Um chamado insistente para que você olhe para dentro, para o seu coração endurecido. E a dor da menina Ana é o eco de sua própria negação. A Mãe do Céu não quer que os inocentes sofram, mas às vezes é através do sofrimento daqueles que amamos que finalmente abrimos os olhos para o perdão que nos é oferecido. Elias sentiu um nó na garganta. Ele, que sempre tivera uma resposta para tudo, estava sem palavras. A mulher, a mensageira sutil, continuava. Você prega sobre o inferno, Elias, mas o inferno que você vive é o da sua própria solidão, da sua própria recusa em aceitar o amor que se derrama sobre você. A Mãe do Céu, Nossa Senhora Aparecida, te oferece a cura, a redenção, mas você precisa se render. Precisa aceitar a fé que obstinadamente negava. Ela estendeu uma mão enrugada, segurando uma pequena medalha de Nossa Senhora Aparecida. Aceite este pequeno sinal, Elias. É um convite, não um julgamento.
O milagre que você busca para si e para a menina Ana está na sua rendição, no seu perdão. Elias olhou para a medalha, para a imagem da Virgem que ele tanto atacava. O perfume de rosas no escritório intensificou-se e, por um instante, ele jurou ver um brilho azul emanar da medalha. A mulher, com a mesma discrição com que apareceu, virou-se e saiu, seus passos silenciosos, deixando Elias sozinho, encurralado, não mais pelas visões, mas pelas palavras de uma mensageira que sabia demais. A semente da dúvida e de uma esperança terrível havia sido plantada em seu coração endurecido. Nos dias que se seguiram, a vida de Elias desmoronou em praça pública. Sua doença incurável, antes um tormento silencioso, começou a se manifestar de forma grotesca. A pele, antes rosada, adquiriu um tom amarelado doentio. Os olhos, antes vívidos, afundaram em olheiras profundas e avermelhadas. A tosse seca que ele tentava disfarçar tornou-se um acesso violento que o curvava, roubando-lhe o fôlego e a voz. Seus sermões, antes eloquentes e cheios de convicção, transformaram-se em divagações confusas. Ele gaguejava, perdia o fio da meada e, por vezes, no meio de uma condenação veemente à idolatria, seus olhos se arregalavam, fixos em um ponto invisível na parede, como se visse algo que só ele podia enxergar. A congregação, outrora fiel e numerosa, começou a rarear. Sussurros de preocupação e estranhamento se espalhavam pelos bancos vazios. O pastor está doente, diziam uns. Está perdendo a cabeça, cochichavam outros. A autoridade de Elias, construída sobre anos de retórica feroz e inabalável, ruía a cada culto. Ele tentou pregar com a mesma veemência contra a superstição mariana, mas sua própria fragilidade física e mental o traía. Em um domingo, enquanto esbravejava sobre a futilidade de imagens de barro, a medalha que a senhora lhe dera e que ele havia jogado no lixo da sacristia, reapareceu misteriosamente sobre o púlpito, brilhando com uma luz azul tênue que só ele parecia notar. Um arrepio de pavor gélido percorreu sua espinha, mas ele, em sua obstinação, apenas a empurrou para o lado, com a mão trêmula, como se fosse um inseto. A confirmação inegável de que não era apenas sua mente a pregar peças veio com a notícia de Ana. Dona Celeste ligava a cada poucas horas, a voz embargada pelo desespero. A menina, agora internada, estava em coma, os médicos sem esperança, atribuindo seu estado a uma febre de origem desconhecida que devastava seu pequeno corpo. Elias, ela chamou pela Mãe do Céu antes de apagar e disse que a mãe estava te esperando, mas você não vinha. As palavras da tia-avó eram um golpe direto em seu coração endurecido. A dor se espalhava e a vida da inocente Ana era o espelho cruel de sua própria negação. A beira da morte não era mais uma metáfora para sua alma, mas uma realidade iminente para a criança. Ele se viu sozinho, definhando em seu escritório a igreja vazia e silenciosa ao seu redor. O perfume de rosas era agora constante, e as vozes suaves que antes o chamavam pareciam agora um lamento por Ana, um clamor por sua rendição. A fé que ele obstinadamente negava, a intercessão da Mãe do Céu que ele tanto atacava, era a única esperança. Mas o orgulho, ainda que ferido, o mantinha prisioneiro. Ele estava encurralado pela própria arrogância, e o preço de sua rebeldia parecia se manifestar na vida de uma criança. O isolamento de Elias era quase palpável. Não havia mais ninguém para ouvir suas pregações vazias, para aplaudir sua retórica feroz. As paredes de seu escritório, antes testemunhas de sua inabalável convicção, agora pareciam zombar de sua solidão. Ele tentava ler a Bíblia, buscando refúgio nas Escrituras que sempre usara para condenar, mas as palavras se embaralhavam, e em cada página ele via os contornos de uma mulher de véu azul, seus olhos compassivos o fitando com uma tristeza profunda. A imagem quebrada de Nossa Senhora Aparecida, que ele havia profanado anos antes, ressurgia em sua memória, não como um pedaço de barro, mas como o reflexo de sua própria fé estilhaçada, de sua alma em ruínas. Ele sentia o peso de sua própria condenação, não mais doutrina, mas uma realidade sufocante.
A doença o consumia, Ana se apagava e sua igreja se esvaziava. O preço da negação era o vazio, a ausência de tudo o que ele um dia valorizou. Sua fé, antes uma fortaleza, agora era uma prisão de orgulho. Ele estava à beira do abismo, e a única mão estendida, a única esperança de perdão e redenção, era a da Mãe do Céu que ele obstinadamente negava. Elias, à beira do colapso, fechou os olhos. A escuridão não trouxe alívio, mas sim uma visão avassaladora. Ele se viu em um campo de lírios murchos, e ali, ajoelhada, estava a Mãe do Céu, Nossa Senhora Aparecida, com o véu azul desbotado. Ela não o olhava com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que rasgava sua alma. Lágrimas de luz escorriam de seus olhos, e cada gota era um lamento silencioso pela sua negação, pela dor de Ana, pelo seu coração endurecido. O sussurro materno, agora um lamento que preenchia o universo, dizia: Meu filho, por que me negas? Eu sou a mãe que te busca, que chora por ti. A dor dela era a dor de uma mãe que vê seu filho se perder, uma dor que Elias, em sua arrogância, nunca imaginou existir. Era o amor mais puro e sofrido, um convite final ao perdão. Elias abriu os olhos, o suor frio escorrendo pela testa. A visão da Mãe do Céu, com sua dor silenciosa, ainda queimava em sua alma. Mas o lamento materno, que parecia vir do mais profundo abismo de sua consciência, foi abruptamente substituído por um som real, agudo e desesperador, o grito de Ana. Ele correu para o quarto dela, o coração martelando no peito. Lá, Ana se contorcia na cama, a respiração fraca e irregular. Cada inspiração, uma batalha perdida. Seus lábios estavam roxos e seus olhos, antes cheios de uma fé inabalável, agora imploravam por ar, por vida. O médico pálido balançava a cabeça, impotente. Não há mais nada a fazer, pastor Elias. É questão de horas. As palavras do médico ecoaram, mas foram as palavras de Elias que o assombraram. Isso é só gesso. Superstição. Condeno ao inferno quem segue essa idolatria. Cada frase que ele proferira do púlpito, cada ataque à fé de Ana, agora o sufocava. A culpa, um monstro voraz, apertava sua garganta. Ele via em Ana o reflexo de sua própria condenação, o preço de sua retórica feroz. A vida dela se esvaía e, com ela, a última fagulha de esperança. A mãe de Ana, até então silenciosa em sua dor, aproximou-se, os olhos marejados, mas com uma estranha determinação. Em suas mãos trêmulas, um pequeno relicário antigo. Elias, ela começou, a voz embargada. Há algo que você precisa saber. Sua avó, antes de morrer, me fez prometer que só revelaria isso no momento de maior desespero. Ela dedicou você a Nossa Senhora Aparecida, pedindo que a Mãe do Céu o protegesse e o guiasse, não importa o quão longe você se desviasse. Este relicário era dela. Contém um fio do seu cabelo de bebê e uma miniatura da santa. Ela acreditava que a fé, mesmo quando negada, sempre encontra um caminho de volta para casa. A revelação atingiu Elias como um raio fulminante. O relicário, a dedicação secreta de sua avó, a imagem da santa que ele tanto vilipendiara e condenara ao inferno, tudo se chocou em sua mente com uma brutalidade avassaladora. Ana, moribunda, cada respiração um sussurro de despedida, era o espelho de sua alma condenada, o preço de sua retórica feroz. O pastor, outrora tão firme e inabalável em suas convicções, desabou. As pernas falharam e ele caiu de joelhos no chão frio do quarto, o relicário apertado nas mãos trêmulas, como se fosse a última âncora em um mar de desespero. As lágrimas, que ele pensava ter secado há anos, jorraram incontroláveis, lavando anos de orgulho e ceticismo. Mãe, Mãe do Céu! Ou ele engasgou, a voz irreconhecível, rasgada pela dor e pelo remorso. Eu errei. Eu condenei o que era sagrado, o que era amor. Eu te ataquei? Perdoa-me. Salva minha filha, Nossa Senhora Aparecida. Por favor, um milagre. Eu me rendo, eu creio, eu peço perdão. O orgulho se desfez em pó, a arrogância evaporou. A fé que ele obstinadamente negava era, naquele instante, sua única e derradeira esperança. Elias, com o relicário em mãos, sentiu um calor suave e inexplicável irradiar do pequeno objeto, subindo por seus braços
e invadindo seu peito. Não era uma febre, mas uma paz que ele jamais conhecera. No mesmo instante, uma luz azulada, tênue e etérea emanou da miniatura de Nossa Senhora Aparecida dentro do relicário, envolvendo Ana em um brilho sereno. A respiração da menina, antes tão fraca e irregular, começou a se acalmar, tornando-se mais suave, mais ritmada. Os lábios roxos recuperaram um tom rosado sutil. O médico, que observava atônito, recuou um passo sem palavras. A mãe de Ana soltou um soluço abafado, não de dor, mas de um alívio súbito e avassalador. Elias sentiu o peso de anos de negação e orgulho se dissipar, substituído por uma fé nascente, um milagre silencioso que começava a se manifestar. Uma calma profunda desceu sobre o quarto, um bálsamo para a alma ferida, a promessa de redenção. A luz azulada que envolvia Ana intensificou-se, pulsando com energia celestial. Lentamente, os olhos da menina, antes vidrados e sem vida, abriram-se. Um brilho de consciência e paz substituiu o terror. Ela respirou fundo, um som límpido e forte. Então, para o choque de todos, sentou-se na cama, o semblante completamente restaurado, como se a doença jamais a tivesse tocado. A mãe de Ana soltou um grito de pura alegria, correndo para abraçar a filha. Elias, ajoelhado, sentiu o relicário vibrar. As lágrimas escorriam, não mais de desespero, mas de fé avassaladora e gratidão. O milagre de Nossa Senhora Aparecida era inegável, visível, palpável. O médico, homem da ciência, observava com a boca entreaberta, suas teorias desmoronando. Balbuciou sobre o inexplicável, a impossibilidade, mas seus olhos revelavam pavor reverente. Ana sorriu, um sorriso infantil e puro, e olhou diretamente para Elias, como se compreendesse toda a jornada. A cura era completa, prova irrefutável da intercessão da Mãe do Céu. Elias, ainda ajoelhado, sentiu um calor se espalhar do relicário em suas mãos para todo o seu ser. Seus olhos marejados desviaram-se para a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele havia quebrado. Para o espanto de todos, as rachaduras no barro começaram a se selar. Lentamente, as peças se uniram, o gesso se recompôs e a face serena da Virgem, antes desfigurada, readquiriu sua integridade. Não era uma ilusão. A imagem, símbolo de seu desacato, estava se restaurando diante de seus olhos, perfeita, como se nunca tivesse sido tocada. Era um milagre visível, um espelho da sua própria alma que, naquele instante, começava a se curar. Aquele pedaço de barro antes desprezado, agora pulsava com a promessa de redenção. Elias tocou a imagem restaurada, sentindo a textura lisa e fria, e soube que a fé que ele tanto atacava era a mesma que o havia resgatado do abismo. Elias, o outrora pastor de retórica feroz, subiu ao púlpito. Não havia mais arrogância em seu olhar, apenas uma humildade profunda, um coração rendido. Diante de uma congregação atônita, ele ergueu o relicário de Nossa Senhora Aparecida. Agora, um símbolo de sua redenção. Sua voz, antes um trovão de juízo, ecoou suave, mas firme. Eu errei. Condenei o que não compreendia. Ataquei a Mãe do Céu que, em sua infinita misericórdia, me salvou e curou minha filha Ana. Ele narrou cada detalhe do milagre, a imagem restaurada, a presença inegável da Virgem. A nova verdade era o amor que perdoa, a fé que resgata. Nossa Senhora Aparecida não é um desvio, declarou, mas um caminho luminoso para o perdão e a graça divina. Aquele dia no púlpito marcou o início de uma nova vida para Elias. Guiado por uma fé inabalável, ele e sua família partiram em peregrinação. Cada passo da longa jornada até a Aparecida era um ato de contrição, um pedido silencioso de perdão. Elias, agora um homem transformado, carregava não apenas a imagem restaurada de Nossa Senhora Aparecida, mas também um coração cheio de gratidão e redenção. Ao avistar a imponente basílica, o santuário que ele outrora condenara, uma emoção avassaladora o tomou. Não era mais o pastor arrogante, mas um filho que retornava ao lar da Mãe do Céu, buscando a paz e o perdão que só a fé verdadeira pode oferecer.
Na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Elias não buscou um púlpito, mas um lugar entre os fiéis. Sua voz, antes usada para condenar, agora ressoava com a humildade de um testemunho de fé. Ele narrava o milagre de sua filha, a restauração da imagem e a profunda redenção que encontrou no amor materno da Virgem. Sua história, um hino ao perdão e à transformação, tocava corações endurecidos, espalhando a mensagem de que a Mãe do Céu nunca desiste de um filho, mesmo quando ele a ataca. Elias, o pastor que se tornou peregrino, dedicou sua vida a ser um farol da graça de Nossa Senhora Aparecida. O legado de Elias não se limitou à sua própria redenção. Sua voz, antes usada para dividir, agora unia. Ele viajou por todo o Brasil, levando o testemunho de Nossa Senhora Aparecida a igrejas, comunidades e corações antes fechados. Sua história, a de um homem que atacou a Mãe do Céu e foi por ela resgatado, tornou-se um farol de esperança. Muitos pastores anticéticos foram tocados por sua humildade e pela inegável verdade de seu milagre. A fé, antes motivo de discórdia, florescia em unidade, prova viva de que o amor de Maria transcende qualquer barreira, um milagre de transformação que se multiplicava. A jornada do pastor Elias nos revela uma verdade profunda. O amor materno de Nossa Senhora Aparecida não conhece limites. Ele transcende julgamentos, quebra barreiras e alcança até os corações mais endurecidos, os mais céticos. É a prova viva de que a Mãe do Céu jamais desiste de um filho, não importa o quão longe ele se desvie em sua fé ou descrença. A metamorfose do pastor Elias não foi apenas uma mudança de crença, mas uma revolução na alma. Seu coração, antes endurecido pelo desprezo obstinado à Mãe do Céu, agora pulsava com uma fé renovada, um perdão que ele jamais imaginou merecer. Ele renasceu, não só como devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas como um homem que encontrou sua verdadeira essência na humildade e no amor, onde antes só havia condenação e ceticismo. A redenção era visível em cada gesto, em cada palavra, um milagre de transformação que ecoava a graça divina, provando que até o mais ferrenho opositor pode ser alcançado pelo amor.